Boa noite para todos. Nós vamos retomar o nosso trabalho nesse momento tão marcante para nós, quando, junto com vocês, estamos refletindo em torno da obra Paulo e Estevão. E já há alguns meses vimos refletindo pontos da história do convertido de Damasco e do cristianismo nascente, que está nos tocando profundamente no que remonta às nossas necessidades espirituais. Por isso, hoje, o nosso tema foi escolhido como o diálogo renovador. Lembrando que na última quinta-feira nós trabalhamos a cura de Saulo, que foi promovida pela mediunidade apostólica de Ananias. E hoje nós vamos dar alguns saltos aqui na obra e vamos para o capítulo 2 da segunda parte, que é intitulado O Tecelão. E vamos trabalhar, portanto, o diálogo renovador com um reencontro entre o mestre e aquele que foi a referência para ele, como um discípulo muito especial. Nos reportamos ao mestre Gamaliel e ao seu discípulo Saulo, o doutor Saulo de Tarso. É um instante muito importante da obra e nós gostaríamos então de iniciar a partir do momento em que Saulo de Tarso, visitando a cidade de Palmira, ele encontra com Ezequias. Ezequias era irmão de Gamaliel, que foi o seu mestre, o seu professor na escola mosaica. E quando eles reencontram, Saulo observa, em meio ao júbilo, abraçando-o afetuosamente, osculando-lhe amoroso as mãos encarquilhadas e trêmulas, ele percebe que seus cabelos pareciam mais brancos. A epiderme sulcada de rugas veneráveis dava a impressão do alabastro, uma palidez indefinível. Aí então eles falaram longamente das saudades, dos sucessos de Jerusalém, dos amigos distantes. Depois dos preâmbulos afetuosos, o moço tarsense relatou ao mestre venerando as graças recolhidas à porta de Damasco. A voz de Saulo tinha a inflexão vibrante da paixão e da sinceridade que costumava imprimir as emoções próprias. O velhinho, ouvindo-lhe a narrativa com indizível espanto, nos olhos vivos e serenos, rorejavam lágrimas de emoção, que não chegavam a cair. Aquela prova enchia-o de profundo consolo. Não havia aceitado em vão aquele Cristo sábio e amoroso, incompreendido dos colegas. Ao término da exposição, Saulo de Tarso tinha o olhar velado em pranto. E o bondoso ancião abraçou-o comovidamente, atraindo-o ao coração. Saulo, meu filho, disse exultante, bem sabia que me não enganava a respeito do Salvador, que tão profundamente me falou a velhice exausta, através da luz espiritual do seu evangelho de redenção. Jesus dignou-se a estender as mãos amorosas ao teu espírito dedicado. A visão de Damasco bastará para a consagração de tua existência inteira ao amor do Messias.
É verdade que muito trabalhaste pela lei de Moisés, sem hesitar, na adoção de medidas extremas, na sua defesa. Entretanto, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. Aqui a gente vai observando Gamaliel convertido ao Evangelho. Para Saulo foi uma grande surpresa, porque ele não esperava encontrar aquele que foi referência no judaísmo para ele, já ancião, caminhando para a desencarnação, transformado em Cristo. E sempre apresentando a sabedoria que lhe era peculiar. Aqui falando, por conhecê-lo, sobre a missão que estava reservada ao seu pupilo. Se antes defendia a lei de Moisés, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. Antes de continuarmos, eu posso aqui, com muito carinho, com muito respeito a todos vocês que nos acompanham dos seus lares, afirmar que o estudo que nós estamos fazendo tem a ver com o nosso momento. E é importante entendermos que é chegado o momento de trabalharmos por quem é maior que todas as escolhas que nós optamos até então na nossa jornada evolutiva. Nós estamos aqui sendo preparados. Você, no seu lar, nesta noite de quinta-feira, ou você que está acessando esta gravação num outro momento, Jesus está te convidando, não tenha dúvida disso, para que você cumpra a sua missão, transformar a nós mesmos e contribuir para a paz do mundo. Saulo de Tarso responde assim: sinto-me, porém, grandemente desorientado e confundido. Desde a ocorrência, até então de Damasco, noto que estou sendo objeto de singulares e radicais transformações. É o que está acontecendo conosco agora. Obediente ao meu feitio absolutamente sincero, quis começar meu esforço pelo Cristo, em Damasco. E, no entanto, recebi dos nossos amigos, dali, as maiores manifestações de desprezo e ridículo, que muito me fizeram sofrer. Repentinamente, vi-me sem companheiros, sem ninguém. O cristão caminha só, diante das intempéries da vida. Alguns componentes da reunião do caminho consolaram minha alma abatida com as suas expressões de fraternidade. Mas não foram bastantes para ressarcir as amargas desilusões experimentadas. É o testemunho pessoal. O consolo abranda, envolve. Mas o testemunho precisa de ser vivenciado. O próprio Sadoc, continua Saulo,
o seu amigo. Lembram que Sadoc foi com ele assistir a pregação de Estevão? Que na infância foi pupilo de meu pai. Cobriu-me de recriminações e zombarias. Desejei voltar a Jerusalém, mas através do quadro da sinagoga de Damasco, compreendi o que me esperava em grande escala, junto às autoridades do Sinédrio e do templo. Naturalmente, a profissão de rabino não me poderá interessar o espírito sincero, porque de outro modo seria mentir a mim mesmo. A profissão dele era até então de rabino. E ele ali já define que não mais seria. Pela sinceridade, a causa e a um novo movimento de vida. Sem trabalho, sem dinheiro, acho-me num labirinto de questões insolúveis. Sem o auxílio de um coração mais experiente que o meu, resolvi então demandar o deserto e procurar-vos para o socorro necessário. Ele foi buscar o conselho. E ele sabia que podia bater na porta daquele homem justo, sábio, benevolente e caridoso. Ele foi em busca de um judeu. Ele não sabia que Gamaliel tinha se convertido ao cristianismo. A definir, então, que podemos encontrar a sabedoria em todos os caminhos. Porque não é odístico, não é a posição social, religiosa, é que vai dar autoridade ao ser. É conquista espiritual, é maturidade. E concluindo a rogativa, com os olhos súplices, revelando as ansiedades tormentosas que lhe povoavam a alma, exclamou: Mestre amado, sempre enxergastes as soluções do bem, onde a minha imperfeição não devassava senão sombras amargurosas. Amparai o meu coração, mergulhado em dolorosos pesadelos. Preciso servir aquele que se dignou a arrancar-me das trevas do mal. Não posso dispensar vosso auxílio nesse transe difícil da vida. Se vocês me permitem, eu chamo a atenção aqui para a humildade, para a sensibilidade, para a reverência do aprendiz, para com o momento do testemunho. Saber pedir, procurar, verificarmos que nós não somos o Todo-Poderoso que o nosso orgulho faz de conta para nos enganar. E nós caímos de uma forma tão fácil. É necessário refletirmos sempre. Eu costumo dizer para os amigos que trabalham comigo em espiritismo há muitos anos, muitas vezes a gente coloca no piloto automático e vamos trabalhando, e nem sempre a gente para
prestar atenção nos nossos limites, nas nossas fraquezas, nas nossas misérias. E em nome até da divulgação que a gente faz em doutrina, a gente costuma estar trocando os pés pelas mãos e cometendo absurdos, incongruências nas atitudes, inabilidade no trato doutrinário. Podemos ser doutrinariamente corretos, porque a mente, o intelecto, de repente já aprendeu a letra. Mas na hora de apresentar pela vivência, pelo exemplo, pela irradiação, a gente não está perdendo em conteúdo. Podemos estar aí com uma agenda cheia de palestras, mas no piloto automático não percebemos que estamos como meros repetidores. E o público que muitas vezes se digna a nos assistir sai frustrado porque a gente não apresentou conteúdo revelador, expressões que consolam, que ajudam, que fertilizam, que adocicam, que adormece ou que desperta, que cuida, que remedia. É a sintonia com o mais alto, que faz dos seres instrumentos da paz. O lance mais difícil de minha vida. Mãe Santíssima, nos ajude agora a entender. Mãe Santíssima, nos ajude a perceber as nossas reais necessidades. Essas palavras eram ditas com inflexão profundamente comovedora. Olhos firmes, embora iluminados de intensa ternura. O generoso velhinho acariciou-lhe as mãos e começou a falar comovidamente. Que cena! Um pai diante do filho. Examinemos tuas dúvidas de maneira particular, a fim de estudarmos uma solução adequada a todos os problemas, à luz dos ensinamentos que hoje nos iluminam. Antes a lei, agora o sentimento. Eu posso dizer, antes doutrina espírita, agora evangelho. O corpo com a alma em comunhão com o Pai. E após uma pausa em que parecia catalogar os assuntos, continuava. Falas do desprezo experimentado na sinagoga de Damasco? Mas os exemplos são claros e convincentes. Também eu, atualmente, sou considerado como um louco pacífico no ambiente dos meus. Em Jerusalém, viste Simão Pedro vilipendiado por amar os pobres de Deus e dar-lhes acolhida. Vistes Estevão morrer sob pedradas? E o que mais? O próprio Cristo, Redentor dos homens, não se furtou aos martírios de uma cruz infamante, entre os malfeitores condenados pela justiça do mundo.
Vamos nos envolver todos, amigos, no conteúdo do trabalho. Preste atenção para que a atenção não seja desviada pelas influências negativas. Porque nós podemos aproveitar esse momento. Se realmente estivermos sentindo que estamos ainda num processo de aprendizado. Mas para permanecer na escola, nós temos que ter atenção nas lições, nos instrumentos que nos oferecem os recursos. E Simão Pedro foi vilipendiado. Estevão morreu sob pedradas. E o Cristo não se furtou aos martírios de uma cruz infamante. Vamos pensar nisso. E o que está acontecendo com você agora? Está tendo que tomar remédio? Não suporta as dores? Lute para encontrar o equilíbrio, a saúde, a paz interior. Converse com seu corpo. Mas vamos também observar a necessidade de conversar com Deus e ouvir de Deus respostas, tais quais: não se turbe o vosso coração. Não se turbe, não vos atemorizeis. Estarei convosco até o fim. Gamaliel continua dizendo: a lição do mestre é grande demais para que os seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Meu Deus. Fizemos um estudo ontem na FEAC do Evangelho. Conversávamos hoje com a nossa amiga Cláudia aqui do chat, da Rádio Brasil. E nós dormimos ontem pesarosos, muito reflexivos, porque a espiritualidade acabou nos inspirando a tocar em alguns assuntos muito sérios e que precisam serem tratados com maestria, com cuidado. Então aqui, Gamaliel vai dizendo que a lição do mestre é tão grande, que nós, discípulos, estamos esperando dominação política. Nós estamos querendo domínio? Nós queremos expressões financeiras, inclusive em nome dele. Aí a gente está encontrando por aí, nesse momento de transição, religiosos, julgando a existência fora, julgando, se comprometendo de uma forma muito séria com a ignorância do povo. Mercantilizando o reino de Deus, com promessas falaciosas. Vou orar por você, para que você adquira. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, e as coisas vão se resolver. E em troca, você mantém a minha instituição. Ou você me mantenha o meu carro luxuoso, o meu apartamento, o meu palácio, as facilidades minhas no mundo. E existem milhões de pessoas que estão sendo enganadas por estas mentes brilhantes. E a gente fica pensando,
Jesus abriu mão da dominação e de qualquer tipo de privilégio. Ele não advogou nem a própria causa. A humanidade, no seu sentido social, Rai ou rei, me perdoe, eu não sei a pronúncia. A humanidade está vivendo um processo muito difícil, porque a humanidade está tendo que dar respostas diante da semeadura de milênios. E agora é o momento de dar respostas. E numa velocidade muito intensa. Agora, não se preocupe, porque não vai vir seres de outros planetas para bagunçar o coreto ou fazer o povo dar salto de qualidade. Isso é contraproducente na evolução. Mas tem muita gente, inclusive, se arvorando com informações que são destituídas de validade doutrinária. Basta estudar um pouquinho o que vem a ser evolução. A gente entender como é que o psiquismo opera. A pressão, a sobrepressão, as lutas psíquicas, os dramas psicológicos, as dificuldades espirituais que passam a humanidade, já representam todo um processo da engrenagem do progresso que vai efetivamente auxiliando o ser para que ele se desperte. E, obviamente, muitos espíritos mais capacitados estão reencarnando, porque nós estamos, inclusive, vivendo uma crise de identidade, aonde nós estamos perdendo referências, educadores, líderes, em todos os níveis. Eu gosto, de vez em quando, para quebrar o clima, falar sobre a música, porque todo mundo gosta de música, não é? Uns gostam de música, outros gostam mais dos batidos, mas a gente entende. Mas cada um vai dentro da sua possibilidade. Mas como diz o Chico, não tem problema, porque Beethoven, Mozart, Companhia Limitada, vence. Pode demorar algum tempo, mas eles vão vencer. Mas isso não vem ao caso. Mas eu quero dizer que na música nós estamos com uma profunda carência de poetas. Nós estamos com profunda carência de referências na música. Os homens pararam de produzir. Aí eu brinco que a ideia agora é só regravar. Mas a música representa o futebol. A música representa também a política, a educação. Nós estamos carentes de referências. Por quê? A sofreguidão da transição está tão intensa, o ritmo está tão alucinado, que a gente abriu mão, como sociedade, da arte, do divino, da religiosidade. Nós abrimos mão da ética, nós abrimos mão da política divina, para favorecer a política de homens, dos interesses imediatistas, esse frênese do prazer que vai atender a cada um de acordo com a sua necessidade. Nas expressões dos chakras básicos, da sexualidade, da alimentação, dos prazeres em todos os níveis, da vaidade, da egolatria, do egocentrismo. Então, é uma fase que está simbolicamente representada em Sodoma e Gomorra. Não foi à toa que foi escrito no Antigo Testamento uma história. E nós estamos como Ló até hoje, olhando para trás e por isso cristalizados
como uma estátua de sal. É cristalização. E define Emmanuel que o maior problema do homem é quando ele cristaliza-se. E a única possibilidade para vencer a cristalização é tornando-se criança em Cristo. Seus trocadilhos de Emmanuel, que são de uma sabedoria extraordinária. Se não houver um movimento de adocicar, de sensibilizar, de purificar, de entender que temos que trabalhar em outras bases, a dificuldade vai continuar nos consumindo. Porque estaremos ainda nos mantendo distantes da belíssima e incomparável lição do Mestre dos Mestres. Se ele, que era puro e inimitável por excelência, andou em sofrimentos e incompreensões nesse mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. A Cleusa, nossa amiga Cleusa, lá de Portugal, escreveu a seguinte frase: a maioria vê somente aqueles que usam holofotes potentes para se projetar, enquanto há muitos que passam levando a verdadeira palavra do Cristo sem serem notados. E Cleusa, se você me permite, eu posso simbolizar estes que você cita como aqueles que levam a verdadeira palavra do Cristo no nosso dia a dia? As mães. Elas não buscam holofote. O amigo verdadeiro não busca reconhecimento. O pai que se apaga como José na carpintaria, para que o seu filho, como a expressão solar, se agigantasse e ele, seus exemplos, ficasse pulverizado na história. Pulverizado na história. Vocês me permitem, são 20 horas, 38 minutos, eu vou trazer uma reflexão. Lembrei-me, e eu encontrei aqui rápido, fácil, o livro Levantar e Seguir. Levantar e Seguir, de Emmanuel. Nós vamos encontrar uma lição e eu vou trazê-la como reflexão aqui dentro do nosso movimento de estudo. É a lição de número 37. É uma das lições que mais me chama a atenção nessa obra intitulada Levantar e Seguir, da editora GEM, que é o Grupo Espírita Emmanuel. José da Galileia, número 37. Vamos lá. Aliás, é a página 37 dessa edição antiga que eu tenho aqui. Diz o texto intitulado José da Galileia: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Mateus 1:20. Emmanuel vai interpretar assim: em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos,
de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração, sem mácula e consciência pura. José da Galileia. Foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para o serviço de definições. Já pensastes no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela socialização, pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Extraordinário. José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. É o evangelizador do Brasil, Emmanuel. E nós buscamos estímulo na tola vaidade, como está registrado em Eclesiastes. Vaidade, tola vaidade. São movimentos periféricos. Por isso é que eu costumo dizer, com muito carinho e respeito a todo o movimento que nós abraçamos e que nós participamos como movimento espírita. Nós não aprendemos espiritismo como nós espíritas estamos tentando implantar ou implementar. Você não aprende espiritismo indo em congresso. Você não aprende espiritismo assistindo palestra. Você não aprende espiritismo comendo, se alimentando de tantas obras. Não. Nós aprendemos espiritismo refletindo e agindo e fazendo análises permanentes quanto ao nosso comportamento.
Nós aprendemos espiritismo olhando nos olhos dos outros e aprendendo a dizer sim ou não. Ouvindo, mais do que falando. Eu estou com um documento de Chico Xavier aqui da década de 80. Estava refletindo sobre ele ontem. E, inclusive, até citei no estudo que a gente fez na FEAC. E eu vou repetir aqui. Chico traz uma revelação do mundo espiritual muito séria, que eu não me sinto autorizado em comentá-la. Embora tenha muita gente colocando minhoca na cabeça do povo, dizendo que o Chico disse. Cuidado, viu? Cuidado. Com todo respeito a quem faz. Porque eu costumo até imaginar que tem gente que não está inventando, mas está sendo envolvido por uma ilusão que afirma que ouviu. E é criação na própria cabeça. Então devemos tomar cuidado, que naqueles tempos muitos falsos cristos adviriam e enganarão ou enganariam, como o texto de Mateus, do capítulo 24 em diante, define, até os escolhidos. Então, eu não me surpreendo quando até os escolhidos são aqueles que, não é que são escolhidos por privilégio, mas que estão na lida, nós nos permitimos ser enganados. Porque não paramos para refletir. Então, olha o que eu vou falar com muito carinho. Eu escutei isso de muitos benfeitores encarnados aqui em Belo Horizonte, quando a gente estudava junto. O nosso povo não conhece Kardec. A família espírita não conhece a doutrina espírita. Nós nos intitulamos espíritas porque nós entramos para o movimento espírita. Mas para a grande maioria o espiritismo ainda não entrou dentro delas. Porque o espiritismo só vai entrar dentro do nosso coração quando a gente entender a proposta do mestre. Que, acima de tudo, é de renúncia, é de compreensão, é de vivência, é de simplicidade. E quando a gente começa a perceber essa responsabilidade, aprender espiritismo não é falando, não é escrevendo, é vivenciando. Embora o falar, o escrever, o dialogar faça parte. Porque nós temos que entender a árvore pelo fruto. Qual é a espécie de fruto que nós estamos oferecendo? Qual é a espécie de fruto? Qual é o gênero? Nós pensamos no número. Nós ficamos acreditando e apoiados no... Eu gostei dessa palavra, eu vou ficar repetindo ela agora. Do glamour. A gente trata o cristianismo com glamour. Olha o que nós fizemos nos templos. Lá da antiguidade, aqui em Minas, a gente gosta do passado, então sempre já estamos visitando as igrejas construídas por Aleijadinho, né? Pelo mestre Ataíde, por tantos outros, adornadas de ouro, e etc, etc. Mas a gente observa que os homens estão fazendo a mesma coisa agora, até já em outras religiões, construindo templos de milhões e milhões e milhões de euros. Nós, no Espiritismo, não podemos cometer este erro, porque o Espiritismo tem uma missão muito clara. Estou falando Espiritismo enquanto movimento, que é diferente, tá? Até cometi um erro. Espiritismo é uma coisa, movimento espírita é outra. Espiritismo é a doutrina que é limpa, é linfa, é pura, é coerente do início ao fim, coerente no corpo doutrinário da doutrina, como coerente é com o próprio Evangelho e o Antigo Testamento. Não existe contradição. São ciclos, são eras que se intercambiam de uma forma solene. Basta ter olhos de ver. Mas nós, quanto movimento espírita,
devemos estar atentos para ouvir a mensagem que vem de todas as fontes e aprender a selecionar. Se você está buscando só numa fonte só, reveja. O convite é esse. Repense. Eu falo para o trabalhador da minha casa espírita. Você está frequentando só aqui? Está errado. Ah, Carlos Alberto, mas eu gosto tanto da FIAC. Mas está errado. Você tem que ir lá no Grupo Emmanuel, você tem que ir na União Espírita Mineira, você tem no Grupo Sheila, você tem o Glacos aqui em Belo Horizonte. Você tem o André Luiz, a casa lá no bairro São Paulo, você tem tantas casas de vários tamanhos, de várias dinâmicas, de várias propostas. Você tem que conhecer, você tem que ouvir vários companheiros que estão interpretando doutrina espírita para você ir selecionando e formando a sua opinião, se preparando. Porque se você fica só naquele habitatzinho ali, você não está expandindo, você não está permitindo a expansão da sua mente. Porque a mente, ela é um campo que nós temos autorização para operar, dentro então de uma faixa de possibilidades. Você tem que olhar para frente, você tem que ver para além dos horizontes. Aí eu sempre cito os horizontes. Eu não posso deixar de falar do nosso querido Roberto Erasmo, quando diz que além dos horizontes deve ter, né, algum lugar bonito, para se viver em paz. Então, nós temos que trabalhar dentro do nosso horizonte, mas com perspectiva de olhar para além mar. Não foi assim que os descobridores, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares e tantos outros viajaram em busca das novas terras? A Marilac, lá de Barbacena, está dizendo que além do horizonte não deve ter, tem que ter. Tem que ter. É isso aí, gostei do trocadilho que ela fez, né? A Denise de Poá, é isso mesmo? Será que podemos encontrar amigos espirituais em outras casas espíritas, além daquela em que sentimos que os temos presentes? Denise, os templos, as casas, as paredes, elas são limítrofes para os homens. Então você vai entender que o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, conforme esclarecimento de Chico Xavier, ele tem uma equipe que são milhares de espíritos com autorização dele e que operam nas casas espíritas. Então, o Dr. Bezerra, da Casa Espírita de São Paulo, o Dr. Bezerra na Casa Espírita de Belo Horizonte, é o mesmo Dr. Bezerra. Agora, é óbvio que a interpretação do que o Dr. Bezerra de Menezes está trazendo para as casas espíritas estará de acordo com o entendimento, com o sentimento, com o envolvimento de cada trabalhador que está envolvido no seu núcleo. Então, quando a gente, por exemplo, escolhe o centro espírita como um patrono, uma entidade espiritual, a gente o faz muitas vezes por inspiração e por identidade com ele, sem nenhum problema. Agora, não significa que o Grupo Sheila aqui de Belo Horizonte, que é uma das casas mais antigas aqui da capital das Gerais, a Sheila, ela não trabalha só no Grupo Sheila. A Sheila trabalha no movimento espírita, nos seus núcleos de afinidade. Então, os espíritos que você pode senti-los numa casa espírita, você pode percebê-los em qualquer outro ambiente, desde que você esteja vinculados ou com a percepção mais ampliada da atividade deles. Mas, enfim, para não desfocar o nosso trabalho, vamos voltar ao texto. Aí, continuando. Se ele, que era puro e inimitável por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões neste mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores, que aqui simboliza a condição de aprendizes. O moço tarcense,
Ouviu aquelas palavras mansas e enérgicas com a alma dolorida. Mormente no que se referia às perseguições infligidas a Pedro e no capítulo das lembranças de Estevão, às quais o velho amigo tinha a delicadeza de não aludir nominalmente ao verdugo. Ele falou de Pedro, falou de Estevão, mas ele não se referiu ao verdugo que estava ali diante dele. Olha que lição. Primeiro, respeito. Porque o movimento do Evangelho é um movimento de libertação. Não é de acusação. Não é de ficar repisando em feridas. E o que é muito importante, também o Evangelho propõe a despersonalização. Então podemos imaginar que ele não estava querendo acusar, vamos dizer assim, constranger Saulo. É uma hipótese. A segunda hipótese, ele não via o assunto como personalizado na atitude de Saulo, mas observando que a perseguição em si é um movimento que expressa a lei de progresso e a própria lei de destruição, que eu posso dizer que faz parte da própria lei do progresso. Ou seja, a gente tem uma tendência a tratar os assuntos de uma forma personalizada. Fulano fez isso. Beltrano agiu assim. E, na realidade, qual que é a visão que o Evangelho propõe para nós? Não observar o que comete o escândalo, mas tomar atento com o escândalo em si, ou com o movimento que o escândalo propõe. Os escândalos são necessários, disse Jesus, mas ai de quem os pratica. Então, quem pratica já está na fase do ai do Apocalipse. Né? Ou seja, ele já é uma frase até do nosso Emmanuel: quem se compromete com César há de responder. A definir que cometer o equívoco ou praticar o ato complexo, difícil, ele por si só já traz a resposta. Então, tenhamos misericórdia com aqueles e conosco mesmo quando cometermos os delitos. Mas não podemos ser descuidados em prestar atenção na lição. Em prestar atenção na lição, porque sempre nós vamos ter, vamos dizer assim, efeitos que auxiliam no processo do soerguimento dos seres. Querem um exemplo? Vamos refletir sobre o momento atual. Nós estamos no ano de 2014. Hoje é dia 9 de outubro. Estávamos vendo o repórter e ficamos assim, refletindo sobre um êxodo que está acontecendo naquelas regiões conflituosas, lá dos palestinos, dos muçulmanos, aquelas dificuldades lá na faixa de Gaza, na Síria, na Líbia, na fronteira com a Turquia, essas dificuldades dessas guerras, desses confrontos intermináveis. E o índice de mortandade está tão alto que as pessoas estão fugindo desesperadas. Aí procuram o Mediterrâneo e vamos procurar a Europa, né? A ideia de encontrar um paraíso, uma terra que eles possam, pelo menos, ter uma vida mais digna. E dentro desse processo, desse êxodo, muita gente está morrendo. Não é? E a gente pode imaginar que existem mortes naturais, como também
existe algum tipo de retaliação, que parte tanto do norte quanto do sul, do leste ao oeste. Não entro no mérito disso, porque a gente nem tem informações que nos deem segurança para falar e, ao mesmo tempo, não assumir responsabilidades. Agora, vamos imaginar quem mora nas regiões, nos países que estão sendo invadidos por esses povos. É uma situação complicada, economicamente difícil, socialmente desafiadora. Por exemplo, o país mais estável na comunidade europeia, que é a Alemanha, pela quantidade de muçulmanos que estão entrando na Alemanha, até por não ter impedimentos pelas leis impostas à Alemanha pós-guerra, a Alemanha vive um grande problema em nível social de alteração da sua própria estrutura organizacional. Então, sem entrar no mérito, porque não é o nosso foco, o nosso objetivo, mas o índice de pessoas miseráveis nas ruas da Alemanha, nos últimos anos, cresceu assim assustadoramente. E esses efeitos, eles vão efetivamente se projetarem nos outros países da Europa. Agora, se nós voltarmos no tempo, que não precisa de ser muito distante, nós vamos observar os países do primeiro mundo dominando o restante, colonizando, tirando riquezas, destruindo culturas, alimentando as suas estruturas sociais com a mão de obra escravocrata. E isso tudo, em tese, ficou impune. Né? Se estabeleceu os grandes impérios, o romano, o cartaginês, o império germânico, podemos falar do império sacro, hispânico, germânico, na época do poderio espanhol, do século XVI, poderemos falar do poderio inglês, do britânico, né? Do francês, da Itália em outros movimentos, enfim. E hoje, todos esses países, de alguma forma, estão sofrendo com movimentos que aconteceram então em séculos passados e que a resposta está agora com as responsabilidades assumidas. Então a gente vai observando que dentro de um contexto, a princípio, caótico, as coisas estão se ajustando. Uma ouvinte da Rádio Brasil Espírita está dizendo assim, parece que é a Adriana Pinheiro: esse conflito, de certa forma, faz parte das mudanças necessárias para a transformação da Terra, que passará de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração? Não tenha dúvida, minha amiga, não tenha dúvida. Tudo que está acontecendo em todas as culturas, em todos os povos, é um processo de ajuste. São respostas da semeadura que o homem implementou nos tempos. Então, por que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vive um problema social com aqueles que ficaram conhecidos como os sem terra, que invadem propriedades rurais e causam muitas dificuldades, né? Para aqueles que são os donos dos grandes latifúndios. Se você for conversar com eles, com os donos, é um movimento que tinha que ser extirpado. Agora, por outro lado, se você observar o que estes companheiros estão reivindicando, a força, na base de conflitos muito sérios,
vai observar que existe uma revolta diante daqueles que têm muitas terras que não são, muitas vezes, utilizadas. Ou se os critérios são justos ou não são justos, eles estão fazendo um movimento que caracteriza a necessidade de evolução deles. Então aí você vai observando que quem tem muito está sendo pressionado. E quem tem pouco, de uma certa forma, está sendo pressionado pela dificuldade. Então aí você vai vendo as batatas se atritando dentro de uma panela de pressão em alta temperatura. A batata está cozinhando lá dentro. Então, à medida que ela vai cozinhando, ela vai perder. Uma vai atritando com a outra, a casca vai se soltando. É o que está acontecendo. Há quanto tempo nós estamos ouvindo os estudiosos da natureza falando que nós poderemos chegar num momento de um planeta sem água? Aí, só que o domínio o império das grandes indústrias produtoras de petróleo, do mercado automobilístico, que vendem bilhões e bilhões e bilhões, que são dominadores, inclusive da política de muitos dos países, acabam como que criando empecilhos ou fingindo que está tudo bem. E agora nós temos regiões do Brasil, inclusive a capital, a maior cidade da América do Sul, São Paulo. Muitas cidades estão vivendo o problema de faltar água de uma forma extremamente grave. Como é que você vai fazer? Como é que você vai viver sem água? Aí, o que vai acontecer nisso aí? Um caos? Não tenhamos dúvida. Então eu fico assim, Senhor Jesus, será que o Senhor vai abrir a torneira ou chegou a hora de manter a torneira fechada? Então a Cleusa está dizendo, poucos com muito e muitos sem nada. Cleusa, você está trazendo um pensamento que promoveu muitas revoluções, inclusive a Revolução Francesa. Então essa notícia não é da agora. O poucos com muito é a história da humanidade. Né? É a história da humanidade. Porque os líderes se fartaram, alimentaram suas vaidades, enquanto a grande maioria teve que se esfalfar para trabalhar na manutenção em bases de uma sustentabilidade possível, dentro de um contexto cultural, geográfico, social, econômico, que faz parte da nossa história como espíritos. Que o tempo todo estamos sendo desafiados a olhar para além do horizonte. E o além do horizonte, agora eu já começo a ter que pensar no além do horizonte, no sentido de além do nosso planeta. Não é? Nós temos que começar a refletir sobre a nossa cidadania transitória, da nossa caminhada diante de uma infinitude que é o universo. Então, estar aqui na Terra é um processo transitório também. Então, por isso é que a gente Allan Kardec nos explica sobre a questão da emigração e imigração constante no nosso planeta. Quantos espíritos que já atingiram, vamos dizer assim, patamares interessantes, importantes, e que já, de repente, já receberam um passaporte para viver em outros orbes. Né? Enquanto outros que estão se degradando, se complicando, estão sendo convidados para viver em mundos inferiores. Enquanto outros espíritos nobres que perambulam dentro dessa humanidade de quase 30 bilhões de espíritos estão voltando para a carne para continuar o processo das suas conquistas. E, de alguma forma, a gente poder ter uma geração que está chegando agora, que vai ser uma geração referência para nós daqui a algumas décadas. Se nós estamos tendo escassez, lembram que eu falei? Escassez na arte, na política, em todos os sentidos, nós vamos gradativamente receber essas referências de volta
Porque é necessário que a gente sinta a ausência deles, quanto à humanidade. Até para observar e entrar no que a gente poderia chamar aqui de tomada de consciência, de responsabilização. A Cláudia está trazendo a Adriana Pinheiro, é de Portugal. Isso não seria uma forma de pressionar a humanidade para controlar o abuso desmedido nos nossos recursos naturais? Sim, querida amiga Adriana. Vamos pensar com Jesus. Aí a gente volta para Gamaliel falando que Jesus é a nossa referência, não é isso? Como nós vamos alegar estranheza diante dos grandes exemplos do Senhor? Porque é necessário que a gente observe o seguinte: ele é o modelo, ele é a referência que encaixa em todos os assuntos, em todos os departamentos da nossa evolução planetária. Então, vamos observar, se a gente falar que Jesus foi o grande exemplo da ecologia, aquele nosso amigo André Trigueiro, não é isso? Lá do Rio de Janeiro, ele vai fazer várias palestras falando do Jesus ecológico. Se a gente for falar que Jesus é a referência na ciência, nós vamos encontrar muitos doutores nos mostrando como que Jesus lida com o equilíbrio das energias e etc. Se a gente falar que Jesus é a referência na educação, nós temos matéria aqui para matéria para a gente trabalhar aqui muitos programas, porque ele é a referência de conduta. Ele ensina dizendo: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Esse versículo aqui, esse versículo que me veio à memória por ajuda dos amigos espirituais, ele poderia ser utilizado para várias teses de pedagogia, de educação, de metodologia de ensino. Então, Jesus, no comportamento dele, fala para nós em todos os assuntos. Por isso é que doutrina espírita, embora tenha alguns espíritas que falam que Kardec está ultrapassado, e a gente respeita, embora discordamos em gênero, número e grau, porque Kardec e Jesus estão em tudo. Eles são para nós chaves, Kardec no sentido da continuidade do Evangelho, entendam bem, não estou fazendo paralelo Kardec e Jesus, porque Kardec, por sinal, representa os trabalhadores de Jesus. Por isso é que ele foi escolhido como o apóstolo dos apóstolos mais lúcidos, mais próximos de Jesus. Então, os espíritos superiores, aqueles que estão falando muito conosco na atualidade, como, por exemplo, a Pleiade coordenada por Emmanuel, vem nos mostrando, antes velado, mas agora está ficando mais do que claro para nós, que Kardec é o precursor da nova era. Humberto de Campos, em Cartas e Crônicas, define que Allan Kardec é o precursor da felicidade celestial. Olha que extraordinário. Então, a definir que, por que precursor? A ideia do precursor é ir na frente, mas ele não é maior do que aquele que vem depois. Então nós temos que abrir o nosso entendimento, querida ouvinte Adriana, para observar que lidar com os recursos naturais no campo íntimo é o desafio do espírito. Potencial, limite, habilidade, inteligência, sentimento, cuidado com a emoção, intelectualizar o instinto. Mas o espírito tem que cuidar da natureza que o circunvolve. Por quê? O universo conspira a favor da evolução. Mas se nós não dermos respostas para a lei de progresso,
o próprio universo vai me devolver notícias, reflexões, energias, situações para que eu possa repensar a minha conduta. A Cleusa está dizendo assim, ela está falando do despertamento íntimo no chat. Eu não vou me deter na leitura porque ela é longa e eu preciso de concluir o raciocínio. Tá, Cleusa? Você me perdoe. Mas, ou seja, se nós não fizermos, a vida vai dizer, tem que fazer. Então é básico. Então, tem alguns companheiros que ficam especulando uma questão de uma guerra. Se o homem não tomar jeito, vai ter uma guerra. Tá. Guerra sempre teve. Sempre existiu guerras. Conflitos armamentistas, num nível pequeno como no nível globalizado. Globalizado dentro de um circuito possível. Agora, eu pergunto a vocês, o destino do universo, porque o destino do planeta Terra tem a ver com o destino do universo. Vocês acham, em sã consciência, com todo carinho, cuidado, respeito, que Deus, na sua infinita bondade, que Jesus, que é o governador do nosso orbe, deixaria em nossas mãos a possibilidade de causar um caos no universo? É necessário entender o que vem a ser determinismo divino. Nenhuma vaidade, tola vaidade humana, pode perambular nesta reflexão. Porque se fosse assim, aí eu poderia dizer que se o homem pode, por exemplo, optar por uma destruição maciça, que vem inclusive a repercutir no próprio sistema, nós poderíamos dizer que não existe uma legislação superior. Não existe uma organização que as Pleiades estão indiferentes ao processo da educação espiritual. Então, são pontos que a gente poderia trazer aqui, sem fechar, que o nosso assunto é muito amplo, não é? E nós temos muitos desafios que efetivamente vão nos visitar nos próximos programas. Porque esse diálogo renovador, ele tem ainda muitos pontos que nós podemos trazer como referendos para as nossas reflexões pessoais. Eu gostaria nesse momento, portanto, de agradecer a todos vocês, ouvintes, participantes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, vocês que estão no chat estudando Espiritismo, pela oportunidade do intercâmbio, da fraternidade, do respeito, do aprendizado. Eu não tenho dúvida de que para nós foi muito valioso o trabalho da noite. O Rai está perguntando se nós já estamos terminando, porque pelo visto o tempo voou, né? Caminhou numa velocidade muito grande. Mas se esse é o seu sentimento, Rai, o meu também o é. Há pouco tempo nós começamos a fazer uma prece inicial. E agora nós já estamos caminhando para o fim do nosso encontro. Eu convido vocês a estarmos de volta na próxima semana com a continuação desse diálogo renovador. E para nós encerrarmos o encontro da noite, eu gostaria de pedir a permissão para vocês para trazer uma poesia de Maria Dolores,
que está inserida no livro Antologia da Espiritualidade, psicografada pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico. A lição é intitulada Conversa com Jesus. Senhor, não lastimamos tanto. Contemplar no caminho a penúria sem nome. Porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam, carregando a aflição de ferro e cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos. Não nos deixe seguir-te o passo em vão. Que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença. Ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço o nosso coração. Toma e guarda em serviço o nosso coração. O nosso coração tem que ser guardado em serviço por aquele que é o amparo e guia nos momentos da provação, para que não tombemos na indiferença, para que o conforto não nos vença. Ele não pode deixar que continuemos a seguir o passo em vão. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos. Tome e guarda em serviço o nosso coração. Jesus, Divino Rabi, nesse momento em que aproximamos do final do nosso encontro, Espiritismo, Evangelho e Educação, que possamos, Senhor, guardar em nosso coração que a Tua paz, Senhor, se faça sempre em todos os lares aqui representados. Que todos possamos ter uma boa noite, bons sonhos, para que no amanhã nos despertemos com a consciência ampliada em cumprir os deveres que nos competem. E assim, despedindo de todos, abraços, ósculos e, como sempre, a exclamação que parte
da intimidade do nosso coração. Ave, ave, ave Cristo. Que assim seja. Valeu, até a próxima. Que assim seja.